Boa tarde, crianças. 30/9/2021, vamos dar início à nossa aula de ciências, para ler e escrever melhor. O texto apresentado a relação de causa e consequência entre a falta de chuva e a diminuição da produção de energia elétrica, geração de energia e chuva. Os reservatórios das usinas hidrelétricas acumulam água durante o período de chuvas para que, mesmo em época de seca, os reservatórios contenha uma quantidade de água suficiente para girar as turbinas. Mas, se o período de seca persistir, como aconteceu na região Nordeste em 2017, a consequência imediata é a diminuição do nível dos reservatórios. Essa diminuição resulta na queda de abastecimento hídrico e também da produção de energia das usinas elétricas. Usina hidrelétrica de Xingu, período de chuva 2005. Usina hidrelétrica de Xingu, período de seca 2016. Então dá uma olhada. Aqui a água vem com toda a força, olha a quantidade de água. Aqui na seca, quase nem vê a água saindo aqui, ó. É um filetinho de água, né? Vamos lá. Como o país precisa, vamos colocar um alto aqui. Como o país precisa ter energia elétrica para desempenhar suas atividades, mesmo no período de seca, o efeito da queda de produção das usinas hidrelétricas requer o acionamento de usinas termoelétricas. Essa usina produzem eletricidade por meio da queima de combustíveis diversos, um processo mais caro do que aquele das hidrelétricas. Por isso, em período de seca, a tarifa de energia paga pelos consumidores pode ser maior, ou seja, a conta da luz pode ficar mais cara. Analise, que palavras usadas no texto têm o mesmo sentido de consequência? Bom, foi fácil, né? Aqui, quando eu falo aqui, vai resultar, aqui, ó, resultar, é a mesma coisa que consequência, ó. Resulta, né? Consequência, resulta, né? Efeito, também tem os mesmos significados de consequência. Vamos agora para a página 73. Na página 73, organize, complete o esquema de acordo com as informações apresentadas no texto. Causa. Então, o que causa, né? O que causa a seca? Consequência, diminuição do nível dos reservatórios das hidrelétricas. Quais são as consequências? Depois, consequência. Quais são as consequências da queda de produção de energia? Aí vocês vão colocar aqui as consequências, tá certo? Então vamos lá. Aqui são as causas, né? A falta da chuva por um longo período, né? Aí vem as consequências. Essa consequência, a diminuição do nível dos reservatórios das hidrelétricas, quais são as consequências? Das consequências da queda da produção da energia da usina elétrica, quais são as consequências? Aí vocês vão fazendo, olhando lá no livro, no texto que a gente acabou de ler. Leia as informações a seguir e escreva um texto mostrando as consequências da produção de energia em usina termoelétricas. Nas usinas termoelétricas, muitas vezes a energia é produzida por meio de queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural e derivados de petróleo. Causa: produção de energia e usinas termoelétricas. Consequência: esgotamento do combustível fósseis. Consequência: poluição no ar. Então, eu quero que vocês façam um pequeno texto no caderno, né? O que vocês entenderam aqui, ó.
Leia as informações e escreva um texto mostrando as consequências da produção de energia em usinas termoelétricas. Então, vocês vão olhar ler com bastante atenção, ler todas essas tirinhas e do que vocês entenderam sobre isso, façam um pequeno texto no caderno, correto? Vamos agora para a próxima. Na próxima página, vamos falar do uso da água. Além de ser essencial para vivermos, utilizamos a água em diversas atividades cotidianas. Algumas dessas atividades podem gastar muita água se não forem realizadas com atenção. Um banho de 20 minutos gasta 120 litros de água, enquanto um banho de 5 minutos gasta 30 litros de água. Limpe pratos e panelas antes de lavá-los, jogando os restos de comida no lixo. Só use a máquina de lavar roupas quando estiver completamente cheia. Uma lavadora de 5 kg consome 135 litros de água a cada uso. Ao lavar a louça com a torneira aberta continuamente, 240 litros de água são gastos. Ao ensaboar a louça de uma vez para então enxaguar, 70 litros de água são gastos. Escovar os dentes com a torneira aberta gasta 18 litros de água. Ao fechar a torneira, gasto cai para 2 litros. Use vassouras para limpar calçadas em vez de mangueira. Em 15 minutos, a economia é de 280 litros. Lavar carros com mangueira gasta até 120 litros. Utilizando um balde para lavar o carro, o gasto é de 5 litros. Dar a descarga consome de 7 a 10 litros de água. Por isso, não utilize a privada como lixo e tenha certeza de que a válvula está regulada. Fonte: elaborado com base em dados obtidos em Sabesp, dicas de economia disponível nesse site, acesso em 15 de janeiro de 2018. Vamos agora para a próxima página. Na próxima página 75, fala: é importante também ficarmos atentos aos vazamentos. A torneira gotejando gasta 46 litros de água por dia, enquanto uma com água saindo em filete gasta até 750 litros por dia. Quase 40% de toda a água tratada no Brasil é desperdiçada por conta de vazamento nas tubulações antes mesmo de chegar às residências. Geralmente nos preocupamos com a quantidade de água gasta apenas no período de seca, mas devemos economizar a água sempre. Em períodos de seca, os governos podem tomar medidas mais drásticas, como multas relacionadas ao aumento de consumo e racionamento ou rodízio de água. Sul de Minas, moradores passarão a ser multados por desperdício de água. Medida extrema será adotada pela SAAE, que vem recebendo várias denúncias do tipo: municípios sofrem com rodízio de água. O rodízio de água ocorre alternamente os dias das regiões de fornecimento de água. Por exemplo, de região norte de uma cidade receberá água na segunda-feira, região sul não receberá. No dia seguinte, fornecimento invertido e a região sul receberá água, enquanto a norte não. Primeiro, considerando como você usa a água no dia a dia, liste as atividades em que você pode economizar água. Segundo, o que pode ser feito para evitar que 40% da água seja perdida? Opa, não cai não. Seja perdida por vazamentos. Agora, elabore uma
uma capa de revista e uma matéria sobre a cidade que conseguiu reduzir o consumo de água. Mencione a cidade e descreva como os moradores fizeram para reduzir o consumo. Use a criatividade. Bom, então em seu caderno você vai fazer uma matéria, né? Uma matéria como essa aí de cima aí, ó, para falar que uma cidade conseguiu reduzir o consumo de água. Então vocês vão fazer com bastante criatividade, correto? Vamos para a próxima página. A próxima página fala da poluição das águas. O descarte de resíduos nas águas pode causar problemas que afetam todos os seres vivos. A falta de tratamento de esgoto, muitas vezes o esgoto de casas e indústria é lançado diretamente em rios, lagos e mares por falta de um sistema de coleta de tratamento. Esse tipo de poluição provoca a morte de seres vivos, aquáticos e também pode causar inúmeras doenças no ser humano. O uso de fertilizante e agrotóxicos na agricultura. Os produtos utilizados para tornar a terra mais produtiva, fertilizantes e matar plantas e animais que podem prejudicar a plantação agrotóxica. Pode ser transportado para os rios e lagos por meio de chuva. Eles também podem penetrar no solo e alcançar as águas subterrâneas. O uso excessivo desses produtos prejudica o ambiente e o ambiente e a saúde das pessoas. Vamos para a próxima página. Descarte de resíduos pela poluição. O lixo despejado diretamente em rios, mares ou até mesmo nas ruas e praias causa a poluição das águas. O lixo que é jogado nas ruas é levado até os rios por meio da chuva e o que é deixado nas praias é levado pelas ondas. Descarte de resíduos pelas embarcações. Os resíduos lançados por embarcações, como esgotos de barcos, equipamentos de pesca e isopor, são espalhados pelo oceano. Como o lixo jogado nas ruas pode prejudicar o ecossistema marinho? Como podemos evitar alguns dos problemas apresentados nestas páginas? Vamos para a próxima. Tratamento de água. Na maioria dos municípios, a água do manancial passa por uma estação de tratamento antes de chegar às casas. Na estação de tratamento ocorre um longo processo de retirada das limpezas da água. Mesmo assim, é importante filtrar ou ferver a água da torneira antes de consumi-la, porque os canos de distribuição ou as caixas d'água podem conter impurezas e contaminá-la. Estação de tratamento. Captação. A água é bombeada das represas e rios para as estações de tratamento. Distribuição. A água segue por canos e chega às casas. Floculação. Algumas substâncias são adicionadas à água para agrupar a sujeira em trocos. Decaptação. Os trocos de sujeira vão para o fundo do tanque e são separados da água. Filtração. A água passa por filtros de areia e pedra, onde as partículas menores ficam retidas. Cloração. A água recebe cloro, que completa a limpeza ao matar diversos micro-organismos. Em algumas estações é feita também a fluoretação, que é a adição de flúor, um mineral que contribui para a redução das cáries na população. Representação esquemática para os fins didáticos, elementos fora da escala, cores, fantasia, etapas de tratamento da água. Fonte da Sabesp, tratamento de água, disponível nesse site, acessado em 22 de novembro de 2017. Hora da leitura. A história da água.
de Jaque Bailey e Matheus Lili, São Paulo, 2008. Bom, pessoal, essa é o conteúdo do dia. Espero que vocês tenham entendido. Se não entender, basta perguntar que estarei pronta para sanar qualquer dúvida. Beijos com queijo e até a próxima aula.